E aí, pessoal, tudo certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai decifrar um dos capítulos mais fascinantes da hereditariedade. Bem-vindos à nossa exploração do código cromático, onde vamos mergulhar fundo na mecânica das células e na matemática por trás da famosa segunda lei de Mendel. Vamos lá? Então, pensem comigo. A primeira lei de Mendel foi ótima para explicar o básico, tipo, porque uma marvilha é amarela. Ela olhava para uma característica de cada vez. Mas a natureza é bem mais complexa, né? Como é que a cor da semente é herdada ao mesmo tempo que a textura da casca? A grande questão é essa: como a vida lida com várias características de uma só vez? E a resposta para essa pergunta tem um nome bem importante. É o princípio da segregação independente. Esse conceito é, basicamente, o coração da segunda lei de Mendel. Ok, vamos traduzir essa definição. A lei diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se independentemente para os gametas. Em bom português, isso quer dizer o seguinte: o fato da semente herdar a cor amarela ou verde não tem absolutamente nenhuma influência sobre ela herdar a textura lisa ou rugosa. São eventos totalmente separados e independentes. E olha que analogia genial para entender isso. Pensem na genética como uma máquina de caça-níqueis. Você tem uma roleta para cor, que pode parar no alelo dominante ou no recessivo. E tem outra roleta separada para textura. O resultado de uma não trava, não influencia em nada o resultado da outra. É por isso que todas as combinações de gametas se tornam possíveis e com a mesma chance de acontecer. Tá, mas como isso funciona lá dentro da célula? De onde vem essa independência toda? A resposta, gente, está num processo celular espetacular: a dança da meiose. Um segredo que o próprio Mendel, com toda a sua matemática, nunca chegou a ver. E isso é o que torna a história tão fascinante. Lá em 1865, Mendel deduziu todas as probabilidades só contando ervilhas no jardim dele. Ele falava em fatores, sem ter a menor ideia do que eram. A resposta física, a coreografia dos cromossomos, só foi descoberta décadas depois, quando a gente conseguiu observar a meiose num microscópio. Incrível, né? E aqui está o momento chave de tudo: a metáfase 1 da meiose. Os pares de cromossomos homólogos, um que veio do pai, outro da mãe, se alinham bem no meio da célula. E o ponto crucial é que esse alinhamento é completamente aleatório. A gente pode ter o cenário A ou o cenário B, cada um com 50% de chance de rolar. O jeito que um par se alinha não interfere em nada no alinhamento do outro par. E a consequência direta disso a gente vê na fase seguinte, a anáfase 1. Quando os cromossomos são puxados para os polos da célula, aquele alinhamento aleatório garante a formação de todas as combinações de alelos. Olha só, os dois cenários possíveis levam à criação de 4 tipos de gametas totalmente únicos, todos em proporções iguais. É a biologia gerando variedade. Certo. Já entendemos a base biológica. A gente já viu o porquê. Agora, vamos arregaçar as mangas e ir para a parte prática. Vamos usar a matemática da hereditariedade para aprender a prever os resultados de um cruzamento com duas características ao mesmo tempo. O processo é bem direto, uma receitinha de bolo em 3 passos. Primeiro passo, a gente isola os gametas, ou seja, descobre todos os tipos que cada genitor pode produzir. Segundo, a gente cruza esses gametas usando o famoso quadro de Punnett. E terceiro, a gente lê o fenótipo, que é traduzir os genes nas características que a gente consegue ver. Simples assim. Para o primeiro passo, a gente usa essa ferramenta aqui, o diagrama de ramificação, que é a prova de erros. Pega o genótipo do genitor, VVR, começa com os alelos da cor, V maiúsculo e V minúsculo. A partir de cada um, a gente puxa uma ramificação com os alelos da textura, R maiúsculo e R minúsculo. Seguindo os caminhos, a gente chega nas 4 combinações possíveis de gametas. É um método visual, não precisa decorar nada. Agora, o passo 2. A gente pega aqueles gametas que acabamos de encontrar e usa eles para montar o quadro de Punnett. Os gametas de um genitor vão no topo e os do outro na lateral. É muito importante lembrar que essas letrinhas não são só letras. Elas representam os gametas de verdade que foram formados lá na meiose e estão prontos para fecundação. E aí, quando a gente preenche o quadro combinando as letras de cada linha e coluna, um padrão muito claro aparece. Esse é o resultado do cruzamento de 2 híbridos, e ele sempre vai revelar a proporção fenotípica mais famosa da genética, a proporção 9:3:3:1. Mas tá, o que esses números significam na prática? Vamos decodificar juntos. De 16 possibilidades totais, 9 vão ter as 2 características dominantes, tipo amarela e lisa.
3 vão ser dominantes na primeira e recessivas na segunda. Outras 3 vão ser o contrário, recessiva na primeira e dominantes na segunda. E apenas uma em 16, vai ter as 2 características recessivas, como verde e rugosa. Agora vamos dar um passo para trás para a gente conseguir enxergar o quadro completo. Vamos conectar aquela dança microscópica da célula com a precisão desses números. É a verdadeira engenharia da diversidade em ação. E este slide conecta tudo perfeitamente. A segunda lei não é um truque matemático, gente. A meiose lá na célula é quem produz os gametas. As letrinhas que a gente organiza no quadro de Punnett são só um registro, um resumo daquela dança física dos cromossomos. Ou seja, a biologia cria as possibilidades e a matemática nos ajuda a prever os resultados. Agora, um detalhe muito importante. Essa lei tem um limite, ela não vale para tudo. Ela funciona perfeitamente para genes que estão em cromossomos diferentes. Mas, quando os genes estão fisicamente próximos, no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos num fenômeno que a gente chama de linkage, ou ligação gênica. Mendel, na verdade, teve sorte porque as características que ele escolheu estudar estavam em cromossomos separados. No fim das contas, a grande mensagem é esta. A segregação independente é a principal ferramenta da natureza para criar diversidade. Ao embaralhar as características de forma aleatória a cada nova geração, a meiose garante que cada novo organismo seja uma combinação genética única, e isso é simplesmente fundamental para a evolução das espécies. E para fechar, vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. Se os genes se separam de forma independente, por que certas características como cabelo ruivo e sardas quase sempre aparecem juntas na mesma pessoa? A dica para a resposta está naquela exceção que a gente acabou de ver. Fica aí o desafio para vocês conectarem os pontos. Até a próxima!